Durante os 3 últimos anos da Ordem Jedi, seus cavaleiros se viram como os líderes de uma iminente guerra galáctica. As Guerras Clônicas uniu esses nobres defensores da paz com os bravos soldados do grande exército da República em batalha. Até o seu final, os próprios Jedi admitiram que os clones se provaram valorosos, salvando suas vidas diversas vezes. Ganhando a confiança dos Jedi, os vínculos formados foram capazes de transcender as ordens e até a programação desses soldados. No entanto, houveram aqueles que por diversos motivos não confiavam nos clones, os fazendo se afastar ou se envolvendo em conflitos. Os resultados em razão dessas questões foram os mais diversos, como sobrevivência e motim. Hoje, vamos conhecer 5 Jedi que não gostavam dos soldados clones. Kanan Jarrus. Nascido Caleb Dume, era um padawan na Ordem Jedi até as Guerras Clônicas. Ele foi aprendiz da mestra Jedi Depa Billaba e os dois estavam em Keller quando a Ordem 66 foi emitida. Sua mestra atraiu soldados e se sacrificou para que ele pudesse escapar. Nos anos que se seguiram, Caleb viveu como um fugitivo do Império e mais tarde fez parte da Aliança Rebelde. Quando padawan, Caleb tinha bastante interesse em táticas militares e estratégia de batalha e se via bastante ansioso para aprender tanto com sua mestra quanto com os clones. Ele firmou uma forte relação de amizade tanto com Depa quanto com os clones, a ponto de pedir ajuda à Força Clone 99 por confiar que suas habilidades fossem suficientes para salvá-los. Mas o que ele vivenciou em Keller rapidamente o fez mudar de ideia. Além da visão do assassinato de sua mestra, Caleb foi caçado por Crosser, ao mesmo tempo que tentava ser ajudado por Hunter. Ambos confusos sobre o que estava acontecendo, Caleb tentou por um momento acreditar em Hunter até ser novamente atacado. Como se não bastasse, Caleb Dume, agora Kanan Jarrus, viu os Stormtroopers como a reencarnação dos soldados clones. 15 anos depois, ele teve que lidar novamente com clones, contrariando a recomendação de Ahsoka Tano de confiar em Rex. Apesar da explicação dos soldados sobre o acontecido e que não tinha mais o chip inibidor, Kanan se recusava a dar uma chance a Rex. Isso durou um tempo e os dois estavam sempre trocando farpas até que foram obrigados a trabalhar juntos. Na missão de resgate a membros da célula Fênix, os dois foram capazes de se entender e Kanan finalmente percebeu que ele era um amigo a quem podia confiar. Mace Windu, um grande e reverenciado mestre do Alto Conselho Jedi durante os últimos anos da República Galáctica. Servindo como mestre do Conselho e líder eleito dos Jedi, também atuou como general Jedi do Grande Exército da República, assessor do chanceler, diplomata e supervisor do esforço de guerra. O conflito que obrigou os Jedi a assumirem um papel de guerreiros não foi capaz de mudar Mace Windu, que continuou a se apegar ao Código Jedi e vivia em conflito por ter que se manter fiel à Ordem e à República. Mace era conhecido por seu comportamento sombrio e intolerante. No entanto, era completamente compassivo tanto com seus colegas Jedi quanto os cidadãos da República e até os soldados clones. Mace Windu não odiava os clones exatamente. Ele apenas não suportava olhar para os soldados por fazê-lo lembrar de Jango Fett e a chance que ele teve de permitir que a guerra não se iniciasse, mas não conseguiu. E é claro, a morte brutal de Jango. Mas sua complacência o fazia aceitar, liderar e acreditar que os clones eram bravos soldados que tinham o direito de viver como todos, embora não costumasse selar fortes amizades com eles. Desde o início da guerra, Windu sempre manteve uma relação profissional com esses soldados, fazendo somente o necessário em batalha com eles e por eles, não claramente confundindo suas boas ações para com os soldados clones com amizade. Mestre Jedi Quinlan Vos. Foi um Jedi rebelde da Ordem, ficando bastante famoso por quebrar regras e por sua habilidade de retrocognição, o que o tornou um rastreador nato. Isso também o fez realizar diversas missões que acabavam o levando até o submundo do crime,
passando muito e muito tempo longe, principalmente do Templo Jedi. Quinlan Vos sempre apresentou uma personalidade sarcástica, fazendo piadas e confrontando todos em seu caminho. Além do Jedi, durante as Guerras Clônicas, Mestre Vos também ganhou uma grande reputação entre os soldados clones, que por sua vez era sarcástico e desdenhoso com os soldados que passaram a não gostar dele. Ao longo da guerra, esses tais comportamentos foram compartilhados por todo o exército. Sendo assim, essas ações se tornaram mútuas, onde o general e os soldados passaram a não se darem bem em batalhas, mas isso não os impediram de não serem civilizados e trabalharem juntos. Quinlan Vos não foi capaz de concretizar amizade com nenhum soldado clone e no final da guerra, onde ele foi incumbido de liderar sua própria unidade, não foi capaz de se dar bem com Fire, seu comandante. Isso porque Fire foi considerado um soldado ideal pelos engenheiros de caminho. Ele era leal, certo e prático. Suas atitudes acabaram deixando Quinlan bem irritado, resultando em bastantes discussões. Rancota, mestre Jedi e general durante as Guerras Clônicas, que nasceu num mundo devastado pela guerra, já lutando no conflito desde os 10 anos de idade. Ran foi integrado à Ordem muito tarde, aos 18 anos, quando conheceu Mace Windu. Devido ao seu passado, ele teve ideias diferentes e foi considerado frio e militante por seus colegas Jedi. Ele defendia o uso da força para punir os perturbadores da lei e da ordem, e discordava de algumas das políticas Jedi, apesar de ser leal ao Conselho. Ran ficou conhecido por nunca abandonar aqueles que precisavam de ajuda, e no meio das Guerras Clônicas ficou bastante abalado ao ver os seus amigos e soldados de confiança caírem em batalha. Isso fez concluir que aquele conflito resultaria no fim tanto da Ordem Jedi quanto da República. Ao contrário da maioria dos generais Jedi, Ran não acreditava que os soldados clones fossem adequados para a batalha e se recusou a liderá-los. Isso o fez criar e comandar sua própria milícia, composta por voluntários. Essa decisão acabou por mudar sua vida no fim da guerra, onde a Ordem 66 foi emitida e Rancota e seus companheiros permaneceram intactos, já que não haviam soldados clones com eles e nem a República sabia sobre seu paradeiro. Ele se escondeu com sua milícia e se aliou ao senador Bail Organa na rebelião emergente, passando a atacar alvos imperiais de interesse do Lord Vader, na esperança de atraí-lo para um confronto. Mestre Jedi Pong Krell, mestre Jedi da espécie Bezalinsky, que tirou vantagem de seus 4 braços para empunhar 2 sabres de luz de lâmina dupla, algo totalmente raro de acontecer. Na época das Guerras Clônicas, Krell teve uma visão sobre o fim dos Jedi e da República, estando disposto a se unir à nova ordem que estava por vir, se tornando o mais novo aliado dos Sith. O general Pong Krell então começou a minar os esforços da República através de estratégias diretas contra o inimigo, onde claramente ele perderia muitos soldados no processo, mas resultava em vitórias importantes para a República. No entanto, isso deu uma reputação de general bem-sucedido, mas uma péssima reputação entre os soldados clones. Se importando apenas com os resultados em batalha, ele sempre esteve disposto a sacrificar suas tropas para alcançar o objetivo, isso por crer que os clones eram apenas seres inferiores e descartáveis, não sentindo obrigação moral de manter suas tropas seguras, o que o fazia entrar em desacordo com vários clones. Krell não tolerava fracasso e desobediência com aqueles que tratava como seus subordinados, ordenando até a execução se necessário. Pong Krell odiava os soldados clones, a ponto de considerá-los pouco úteis como os droides de batalha, mas tão descartáveis quanto, sempre se admirando quando eles demonstravam sinais do que ele acreditava em inteligência. Para que não estragasse seu disfarce, ele chegava a sentir ressentimento com as palavras dos soldados, para fazê-los confiar nele nem que seja um pouquinho. Os considerando seres inferiores, Krell os odiava a ponto de sentir satisfação quando os massacrou após ser descoberto,
enquanto se alimentava do lado sombrio. Vocês sempre foram meus peões! Por fim, esses foram 5 Jedi que não gostavam ou odiavam os soldados clones. Mas comenta aí pra gente, acha que mais algum Jedi deveria fazer parte dela? Lembrando que nas nossas playlists você pode assistir mais vídeos relacionados aos Jedi e também aos soldados clones. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você.